se olharmos em retrospectiva, a eleição do democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos parece coisa do passado. Se olharmos mirando a eleição presidencial brasileira de 2022, esta parece coisa do futuro. Mas o fato é que uma e outra eleição, a de lá e a daqui, são sim coisas do presente, estão de alguma forma interligadas. Como a derrota de Donald Trump pode impactar a eleição presidencial brasileira? Este é o tema de hoje do nosso programa. Eu converso com o professor e pesquisador na área de relações internacionais, Carlos Gustavo Boggio. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui hoje no Opinião Pernambuco. Eu quero conversar com o senhor sobre dois aspectos. Um, obviamente, esse impacto do resultado da eleição dos Estados Unidos na eleição presidencial brasileira, mas também como deve ficar a relação entre Brasil e Estados Unidos até 2022, sob a presidência de Joe Biden. E vamos começar, então, pelos impactos da derrota de Donald Trump na eleição brasileira. Eu vou pedir para o senhor rapidamente pincelar aí essa situação, já lhe fazendo uma pergunta: o quanto isso pode impactar diretamente a eleição aqui no Brasil com Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Bom, Estela, primeiro, obrigado pelo convite, participar aqui do Opinião Pernambuco, um prazer falar com vocês. Claro que esse é um tema importante, né? Na medida em que o governo Bolsonaro se fiou tão fortemente ao Donald Trump, veja que qual foi o principal equívoco da política externa brasileira no governo Bolsonaro? Não é tanto querer uma aproximação estratégica com os Estados Unidos. Isso não é um problema, é perfeitamente legítimo. A questão foi a forma com que se buscou essa aproximação, né? A aproximação foi uma aproximação não com o Estado, não com a sociedade norte-americana, mas com a figura do presidente Donald Trump. Não é assim que a gente faz política externa. Ou seja, a gente não faz política externa a depender da identidade do indivíduo que ocupa o poder executivo num determinado momento. Política externa é uma escolha estratégica feita entre estados, né? Nós vamos descobrir as consequências desta abordagem da política externa brasileira agora. Veja, você me pergunta, quais são as consequências da eleição do Trump, da eleição do Biden, da derrota do Trump, eleição do Biden, para o Brasil? Eu acho que é muito conhecido a agenda que o Biden traz para o governo. Ele deixou isso muito claro. Se a gente olhar a montagem do gabinete dele, está cada vez mais claro que ele vai dar muita ênfase em temas que o Trump não dava ênfase, como, por exemplo, questões de direitos humanos e questões de meio ambiente, né? O que não está claro, qual que é a variável que nós vamos ter que observar aqui, é qual será a reação do Brasil. Como que o Brasil vai se comportar? Como que o governo brasileiro vai reagir? Vai reagir com uma política de Estado para Estado, ou vai reagir com uma política de caráter profundamente ideológica, no sentido de que, bom, eu não concordo com a ideologia do novo presidente, logo vou arrumar confusão com os Estados Unidos. As duas vias vindo do nosso governo são vias possíveis, né? Eu acho que a gente tem que esperar para ver qual vai ser a reação do governo Bolsonaro primeiro. Os sinais que nós temos até o momento não são bons sinais nesse sentido, né? Eu acho que tende a apontar para algum tipo de isolamento diplomático no Brasil, né? Bom, Elinha, eu vou fazer respostas curtas para você depois ir colocando elementos que talvez tenham ficado de fora, tá? Mas, em linhas gerais, diria isso. Diria que nós temos que observar qual vai ser a reação do governo brasileiro, fundamentalmente. Ô professor, e aí, como é que se essa for a opção do governo brasileiro, como é que ele poderia se reinventar nessa política de relações internacionais, uma vez que até aqui, como o senhor já pontuou, é uma política internacional marcada por arroubos ideológicos, marcada por mania de perseguição. Como é que o governo poderia se reinventar para construir uma outra relação,
e no caso específico, com o governo Joe Biden? Veja, passa por uma reavaliação. A gente já viu no governo Bolsonaro, do ponto de vista das relações domésticas, o governo adotou um certo pragmatismo, né? Essa ideia, por exemplo, da aproximação com o Centrão, né? A própria indicação para o ministro do Tribunal Superior de Justiça, uma série de questões aí que indicam que o governo, do ponto de vista doméstico, adotou algum pragmatismo. A gente não tem estas indicações do ponto de vista internacional ainda. Acho que uma indicação importante neste sentido seria a substituição do ministro das Relações Exteriores por alguma figura do Itamaraty que seja mais competente e mais experiente, né? Vamos lembrar que o Ernesto Araújo, o atual ministro das Relações Exteriores, ele se torna ministro por conta de um artigo que ele escreveu, talvez o único artigo que ele tenha escrito na vida. Aliás, o Ernesto Araújo ele se destaca entre os demais ministros das Relações Exteriores do Brasil por não ter nenhum tipo de destaque, nem na carreira acadêmica, nem na carreira política e nem na carreira diplomática, né? Ele jamais chefiou, por exemplo, uma embaixada estrangeira, né? E, no entanto, ele assumiu o principal posto da diplomacia brasileira, que é o Ministério das Relações Exteriores. Por que razão ele foi escolhido? Ele foi escolhido porque ele escreveu um artigo chamado Trump e o Ocidente, no qual ele alega que o Donald Trump é o salvador do Ocidente, né? É uma espécie de divindade que veio salvar o Ocidente. Não exagero aqui, quem tiver interesse, o artigo está disponível, é mais ou menos este o sentido do artigo. Esse foi o artigo que o Olavo de Carvalho leu, gostou, sugeriu para o Eduardo Bolsonaro, que por sua vez sugeriu o nome do Ernesto Araújo para o seu pai. Nessas condições, né, fica muito claro que o Ernesto Araújo não tem mais condições de permanecer à frente do Ministério das Relações Exteriores se o Brasil quiser desenvolver alguma relação com o governo Joe Biden. Então, para responder de forma sucinta a sua pergunta, acho que o primeiro passo nesse sentido que o Brasil deveria fazer é substituir o atual ministro das Relações Exteriores por algum nome mais experiente do Itamaraty. O senhor falou aí em Ernesto Araújo como uma pessoa indigesta para um governo Joe Biden, um governo do Partido Democrata. Nessa mesma linha de raciocínio, também o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é uma figura indigesta e teria que ser substituído porque Joe Biden faz acena com bandeiras em defesa do meio ambiente? Esses são os dois nomes que estão mais a perigo no governo brasileiro diante de uma administração do Biden, né? Claro que o Araújo é o chefe da diplomacia brasileira e, portanto, seria o primeiro nome para demonstrar uma reorientação da política externa do Brasil. E claro que o ministro Salles, dado que o Joe Biden vai trazer, e isso já está muito claro, veja, qual foi uma das primeiras questões que o Joe Biden lidou agora na montagem do seu gabinete. Ele chamou o John Kerry, que foi candidato à presidência pelo Partido Democrata em 2004, para ocupar um cargo específico, um cargo que ele criou, que é um cargo ligado à ideia de mudanças climáticas, né? Então, claramente, esse vai ser um tema, veja, e não é um tema do Joe Biden, esse é um tema dos democratas. Há muitos democratas no Congresso que pressionam o Joe Biden para adotar uma postura mais agressiva do ponto de vista do meio ambiente, né? Essa nem é uma pauta que o Joe Biden defendeu historicamente, ele está defendendo porque o Partido Democrata tem pressionado muito ele nesse sentido, né? Então, me parece que se de fato o governo brasileiro se ver preocupado diante de uma administração Biden, a substituição do Salles, que os dois nomes, né, tanto Salles quanto Araújo, são dois nomes que circulam em Brasília que poderiam vir a ser substituídos. A gente não viu nenhum sinal ainda nesse sentido, né? Aliás, o presidente Bolsonaro sequer parabenizou o Joe Biden pela sua eleição. Mas talvez a substituição destes dois nomes seria um gesto de boa vontade com relação ao novo governo que se instala nos Estados Unidos, ainda mais tendo em vista que o Bolsonaro foi eleito prometendo uma boa relação com os Estados Unidos, né? Bom, eu vou trazer aí um outro fenômeno, professor, o fenômeno Kamala, a vice-presidente dos Estados Unidos, agora eleita, de ascendência negra e de ascendência indiana. No Brasil, sob o governo Bolsonaro, me parece que o país ficou a política no país, mais branca, mais
masculina e, eu diria, até mais racista. Então, são governos que caminham em direções opostas. É de se esperar, por exemplo, que os Estados Unidos entrem aí com políticas públicas de combate ao racismo, e a gente não vê nada nessa direção aqui no Brasil. Isso também pode ser um fator para dificultar o diálogo entre os dois países, capaz de dificultar o diálogo entre os dois países, melhor colocando? Veja que a escolha da Kamala Harris, né, representa que o Biden está preocupado justamente com a ideia de diversidade, né? E uma diversidade essa que é produto da própria base do Partido Democrata, né? O Partido Democrata tornou-se um partido mais diverso ao longo dos anos, ao passo que o Partido Republicano tem muito se apoiado no eleitor tradicional, mais velho, branco, homem, né? Que é quem tem votado mais fortemente no Partido Republicano. Os democratas, eles têm uma coalizão muito mais ampla do ponto de vista da diversidade de gênero, racial, etc. Então, a Kamala Harris, ela aponta muito nesse sentido, na medida em que os democratas selecionaram um homem branco e mais velho, né, como seu líder de chapa. A escolha da Kamala Harris foi para apontar para o futuro do Partido Democrata. O Biden representa o passado, a Kamala Harris representaria o futuro. Eu acrescentaria ainda, nessa questão que você colocou, que a gente tem que observar a formação do gabinete do Biden. A preocupação com a diversidade está muito clara ali, né? Veja que ele tem escolhido uma série de indivíduos com os mais diferentes backgrounds em diversos postos. Por exemplo, para citar um caso que você citou, o tema da questão racial, que pode ser importante internacionalmente nos Estados Unidos. A embaixadora da ONU, selecionada pelo Joe Biden, é uma mulher negra, diplomata, né, experiente. Portanto, isso indica que, de alguma forma, deve haver alguma pressão, algum tipo de agenda do governo Biden nesse sentido. Se a gente olhar como tem se comportado o governo brasileiro perante a ONU, né, nessas questões, a gente pode desconfiar que talvez comece a haver alguns atritos em termos de votação e pautas defendidas pelos dois países no âmbito das Nações Unidas. Professor, a gente tem 1 minuto para fechar esse bloco. Eu vou te fazer uma última pergunta para o senhor responder nesse tempo de 1 minuto. E a pergunta é: qual é o tamanho hoje do isolamento internacional do Brasil com a derrota de Donald Trump e qual é a perspectiva para essa posição brasileira daqui para frente, me referindo aí na questão de um isolamento internacional? Para responder de forma rápida, quem são os principais parceiros comerciais do Brasil? Na ordem: China, Estados Unidos, Argentina. Com a China, estamos arrumando briga. Com os argentinos, o Bolsonaro sequer foi visitar o Fernandes até agora, isso só demonstrou antagonismo com relação a ele. E com o Biden, parece que não demonstra muita simpatia. Ora, se a gente arrumar confusão com os 3 principais parceiros comerciais do Brasil, você adiciona nessa mistura parceiros importantes europeus, Alemanha, França, sobra muito pouco para o Brasil. Corremos, sim, o risco de sofrer um isolamento diplomático que não há nenhuma razão de ser, né? Eu não consigo compreender qualquer estratégia de política externa do governo brasileiro nesse sentido. Professor, intervalo curtinho. Você que está em casa, não saia daí. O Opinião Pernambuco volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os impactos possíveis na eleição presidencial brasileira de 2022, provocados pela derrota de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu converso com o professor e pesquisador na área de relações internacionais, Carlos Gustavo Poggio. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, vamos falar agora das eleições presidenciais de 22 aqui no Brasil.
quanto à candidatura de Jair Bolsonaro, candidatura à reeleição, pode ser diretamente impactada. E aqui está me ocorrendo que, na eleição dos Estados Unidos, a pandemia da Covid-19 centralizou aí o debate político durante a campanha, e é de se supor que o resultado das urnas reflete, de alguma forma, o tratamento que o presidente Donald Trump deu à pandemia da Covid-19 por lá. A situação aqui no Brasil não é muito diferente. Então, a pergunta é essa: como é que as coisas devem andar por aqui em 2022? Veja, o Trump ele tem uma característica muito específica com relação a outros ex-presidentes americanos, né? Você comparar, por exemplo, com o Jimmy Carter ou o George Bush pai, que foram dois presidentes que não foram reeleitos, eles perderam a sua reeleição e se recolheram, né? Não continuaram muito fortes na vida pública, a não ser no papel protocolar de ex-presidente. Nós não devemos esperar esse papel do Donald Trump, né? O Trump ele é líder de um movimento, mais do que líder de um partido. Este movimento ele continua após 2020. Em 2022, além de eleições do Brasil, nós vamos ter eleições legislativas nos Estados Unidos, né? São as chamadas eleições de meio de mandato. Essas eleições serão uma boa oportunidade para medir a força deste trumpismo, né? Eu acho que nessas eleições é que nós vamos compreender, vai muito depender de como é que o governo Biden vai lidar com os desafios até lá. Tem muito chão até 2022, isso é uma eternidade na política, né? Ele vai ter muitos desafios. Vamos lembrar que é possível que o Biden seja o primeiro presidente em muitos anos a assumir sem ter maioria no Congresso, né? A maioria no Senado, né? O Senado até agora está 50-48, com 2 vagas para serem decididas numa eleição especial na Geórgia em janeiro, né? Os democratas precisam ganhar essas 2 vagas para empatar 50-50, e o desempate é com a vice-presidente Kamala Harris. Então, aí, teoricamente, os democratas teriam uma maioria mais estreita possível no Senado, né? Isso indica um governo complicado para o Joe Biden, né? Então, eu acho que é precipitado a gente tentar olhar para 2022 a partir da perspectiva de agora, sem ver como as coisas vão avançar até lá, né? Acho que são muitas variáveis até 2022. Eu acho que vejo o Bolsonaro como um forte candidato em 2022, né? Essa é uma questão que não pode ser descartada, e vai também muito depender de como vai se articular as forças que vão se opor ao Jair Bolsonaro, né? Se vão se pulverizar, se vai se centralizar em torno de algum nome, se não vai centralizar em torno desse nome. Então, tem muitas questões que dependem da nossa dinâmica política doméstica aqui, né? E, como eu disse, uma outra questão é perceber como é que o governo Bolsonaro vai lidar com o trumpismo. Se eles vão ignorar, quer dizer, em nome de uma boa relação com os Estados Unidos e o governo Biden, ou se eles vão enfrentar o governo Biden e continuar se aliando ao Trump e ao trumpismo, que vão continuar. O Trump possivelmente será candidato em 2024, né? Se não ele, a outra pessoa que ele apoia. Então, ele não vai desaparecer em 20 de janeiro de 2021. Vai permanecer, e a questão, para a gente compreender e entender melhor a sua pergunta, é como é que o governo Bolsonaro vai lidar com o Trump a partir de 20 de janeiro de 2021. Professor, eu vou trazer aqui uma colocação do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Ele afirma que a reação de Donald Trump de não admitir a derrota, coisa que ele não admite até hoje, né, que perdeu a eleição, ele diz que essa reação é presságio para a eleição de 2022 aqui no Brasil. Eu lhe faço 2 perguntas. A primeira, se sim, se o senhor considera que pode haver aqui um repeteco do que aconteceu nos Estados Unidos, considerando que o presidente Jair Bolsonaro não tem aí um bom desempenho nas urnas em 22, e em havendo esse repeteco, se as instituições brasileiras estão preparadas para lidar com esta afronta à democracia.
Você veja que há muitas similaridades, né? O governo Bolsonaro já alegava, na verdade, essa tem sido uma pauta importante do Bolsonaro, a questão das urnas eletrônicas e do voto em papel, né? Esse parece ser uma das pautas mais relevantes na cabeça do presidente da República. O Donald Trump, da mesma forma, vem falando que as eleições americanas são fraudadas. Então, o discurso de fraude é praticamente idêntico, né? Veja que ambos falaram em fraude nas eleições, mesmo nas eleições que eles venceram, né? O Trump falou que em 2016 foi uma eleição fraudada, disse que 20 seria fraudado, o Bolsonaro ganhou em 18, disse que foi fraudado, e falou que ia aprovar, até agora não se viu essas provas. E agora o que aconteceu nessas eleições municipais, a gente já viu muito claramente esse ensaio. Basta olhar o comportamento do Eduardo Bolsonaro e de outras figuras ligadas ao bolsonarismo. Muitos deles falaram em fraude nessas eleições municipais, que é um tema que nem apareceu, quer dizer, isso não foi nem não há o menor indício, qualquer indício de fraude, ninguém falou sobre isso, porém, o círculo mais próximo do Bolsonaro bateu nessa tecla. Teve até uma manifestação de meia dúzia em alguns lugares do Brasil dizendo de fraude nas eleições, anulação das eleições. Ou seja, claramente está se preparando uma narrativa para 2022, né? Não tenho dúvida disso. Da mesma forma que o Donald Trump está se preparando uma narrativa para 2022. O que aconteceu nos Estados Unidos é que nós vimos que, por enquanto, as instituições têm funcionado, né? Por um lado, o Trump no Twitter falando que foi fraudado, por outro lado, as instituições todas rejeitando todas as tentativas do Donald Trump de subverter o resultado das eleições. Porém, apesar das instituições dos Estados Unidos funcionarem, o estrago desse discurso do Donald Trump, em termos da deterioração da democracia americana, é muito grande. Né? Imagine você que um candidato que o Joe Biden assume dia 20 de janeiro de 2021 e um contingente importante de apoiadores do Donald Trump, isso as pesquisas são claras em mostrar, acham que as eleições foram roubadas. Portanto, acham que o Joe Biden é um presidente ilegítimo e, portanto, a própria democracia americana é ilegítima. Isso é um estrago social, ou seja, institucionalmente as instituições estão funcionando. Socialmente há um estrago muito grande. Esse estrago vai cobrar o seu preço se não for de alguma forma lidado. Então, esta narrativa do Donald Trump causou um estrago muito grande na democracia americana, que é de longo prazo e vai permanecer para além da saída do Donald Trump do poder em 2021. Né? Isto é o que eu temo também no caso do discurso semelhante do Bolsonaro em 2022. Agora, tudo isso vai depender, claro, do tamanho da vitória, da derrota. Há muitas diferenças. No nosso caso, as nossas eleições elas são muito mais organizadas que as eleições americanas. A gente tem um resultado muito mais rápido. Quer dizer, o espaço para alegar fraude é muito menor. Né? No caso dos Estados Unidos, uma série de questões de votos pelo correio, uma série de outras questões, quer dizer, os votos nos diferentes estados. Tudo isso abre muito mais margem para essa narrativa de fraude. Né? No caso do Brasil, acho que não tem espaço e basta a gente ver a repercussão que teve essa história de que houve fraude nas eleições municipais, que ninguém sequer prestou atenção. Né? Acho que o espaço é muito menor para isso. Agora, no entanto, creio que parece que sim, acho que concordo com o Boaventura nesta avaliação. Claramente está se preparando o terreno para uma reação semelhante em 2022. Professor, nossa última pergunta agora para fechar o nosso segundo e último bloco. O senhor trouxe aí as questões que envolvem a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos, discutiu várias delas. Eu vou somar aí a essas questões alguns fatores internos. A denúncia criminal contra Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, a economia brasileira estagnada, sem dar sinais de que o quadro pode mudar, o apagão do Amapá, que nos envergonhou a todos, e o resultado das eleições municipais até este momento aqui no primeiro turno, tudo somado. Eu lhe pergunto se neste momento o ambiente é pouco favorável para o bolsonarismo. Todos os indícios que você aponta indicam um enfraquecimento nesse sentido. Né? Veja que, sempre que a gente fala de bolsonarismo ou trumpismo, estamos falando de movimentos muito centrados na figura de um líder popular, né? Nesse sentido, né? Uma ação popular ou populista, melhor dizendo. Né?
Isto significa, veja, se a gente olha, por exemplo, para ficar num dos dados que você deu, a questão das eleições municipais, muitos candidatos com o sobrenome Bolsonaro foram muito bem em 2018. Né? Nessas eleições municipais, esse sobrenome não foi garantia de eleição. Pelo contrário, nenhum candidato com o sobrenome Bolsonaro foi eleito, com exceção do próprio Carlos Bolsonaro, que ainda assim foi eleito com um número menor de votos do que teve anteriormente. Né? Então, isso tende a indicar algum enfraquecimento. Agora, política, as coisas se movem muito rapidamente. Né? Eu acho que é perigoso a gente, a partir de diagnósticos neste momento, fazer algum tipo de prognóstico para 2022. Né? Como disse, e acho que até as pesquisas de opinião também tendem a indicar isso, apesar de todas essas questões que você disse, a gente viu esse fenômeno também nos Estados Unidos. Né? Não interessa o que acontecesse, o Donald Trump ele tinha uma base de apoio que ele nunca caía muito daquilo. É bem verdade que ele também nunca subia, mas ele tinha um apoio que era muito sólido, né? Porque essas pessoas têm uma ligação emocional com o líder. Então, quando isso acontece, é muito difícil das pessoas fazerem cálculos frios políticos. Né? Portanto, eu acho que a gente deve olhar essas questões pontuais, conjunturais, de momento, com muito cuidado, sem extrapolar muito para 2022, que é completamente uma outra realidade. Né? Basta só, para concluir, a gente lembrar o que aconteceu no mundo entre novembro de 2020 e como é que estávamos em novembro de 2019. Né? Pandemia, ninguém previa as questões todas que aconteceriam. Né? Então, as coisas podem mudar muito rapidamente, tanto para um lado quanto para o outro, o que nos leva a sermos cautelosos com relação a esses prognósticos. Professor, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e bem-vindo sempre ao Opinião Pernambuco. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um enorme prazer, um abraço a todos.